Imagina só, a brisa suave do Rio de Janeiro e ali uma conversa entre três amigos que acaba se transformando numa jornada profunda pela alma humana. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nas reflexões de um romance brasileiro que não tem medo de fazer aquelas perguntas, sabe? As perguntas mais difíceis da vida. A nossa análise de hoje parte toda do livro O Conto dos Anjos, de M.B.D. Duarte. É das páginas dele que a gente tira essa narrativa sobre conexão, sobre dor e principalmente sobre essa busca que parece não ter fim por um sentido num mundo que muitas vezes nos faz sentir bem isolados. E aqui tá a grande questão que guia não só os personagens, mas que vai guiar nossa conversa também. Como é que se encontra um sentido quando cada passo parece um desafio, parece um espinho no pé? O romance se propõe a mostrar um caminho. Bom, a história toda começa a se desenrolar a partir do encontro de três homens. Cada um deles tem uma visão bem particular do mundo, mas todos eles estão ali unidos por uma mesma inquietação. O cenário não podia ser mais icônico, a orla de Ipanema. É ali, entre o barulho das ondas e o movimento da cidade, que aquelas conversas do dia a dia começam a ganhar profundidade, sabe? E se transformam numa verdadeira busca por significado em meio à confusão da vida moderna. E a gente tem aqui três perspectivas bem diferentes. De um lado, o Sr. Oliveira, com aquela alma mais tranquila, mais serena. Depois vem o Sr. Souza, sempre com uma crítica afiada na ponta da língua. E, por fim, o Sr. Costa, que traz toda a sua sabedoria dos livros. Juntos, eles formam um retrato da experiência humana, tentando, cada um a seu modo, entender o presente. E é essa a observação que dá o pontapé inicial no debate deles. O Sr. Oliveira percebe um paradoxo muito atual. A mesma tecnologia que promete nos conectar acaba, muitas vezes, criando muros invisíveis. E isso nos afasta do calor de uma conversa real, olho no olho. Então, essa conversa que tinha começado sobre a modernidade, de repente ganha uma dimensão completamente nova, muito mais misteriosa. Uma lembrança do Sr. Costa traz um enigma que vai mudar totalmente o rumo da reflexão deles. O nome é Lecran, um menino que, num encontro totalmente casual, planta uma semente de dúvida no coração do Sr. Costa. Uma dúvida tão forte que agora ele divide com os amigos e que acaba se tornando o centro da busca deles. 5. Parece um número simples, né? Mas ele se revela um símbolo poderosíssimo. É o início de uma jornada que eles nem imaginam para onde vai levar. A cena em si já é muito tocante. O Sr. Costa descreve esse menino pequeno, vulnerável, com os pés marcados pela rua. E é no meio de um pedido de ajuda, de um pedido de comida, que surge uma frase que vai ecoar muito além daquele momento. E aqui está ela. Eu vou atravessar 5 pontes. O que será que isso quer dizer? Seriam pontes de verdade? Físicas? Ou será que é uma metáfora para os desafios da vida? Essa frase enigmática joga os três amigos numa jornada de interpretação muito profunda. A partir desse mistério do Lecran, a conversa fica ainda mais filosófica. Os amigos começam a explorar uma das metáforas mais fortes do livro para representar a jornada da vida. O simples ato de caminhar. Para eles, isso vira um símbolo da própria existência. Não é só sobre mover o corpo de um lugar para o outro, mas sobre navegar pelas complexidades da vida, aceitando tanto os momentos mais suaves quanto os mais difíceis. E essa jornada tem sempre dois lados. De um, a areia macia, que representa o conforto, o prazer. Do outro, os espinhos escondidos, que são a dor, os obstáculos, mas que, paradoxalmente, são eles que nos fazem crescer, que nos tornam mais resilientes. E olha, essa citação do Sr. Oliveira resume tudo de uma forma brilhante. A dor não é só sofrimento, ela é também aprendizado. Cada obstáculo, cada espinho, é um convite para a gente se reinventar, para descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha. Agora a gente entra na parte talvez mais intensa da reflexão deles. A conversa se volta para dentro, para as feridas mais profundas. Aquelas que a gente não escolhe, sabe? Mas que são passadas de geração em geração. Aqui o debate fica muito visceral. Eles começam a explorar como as dores, as frustrações dos pais, muitas vezes se tornam o fardo dos filhos, criando um ciclo de mágoas que vai se repetindo em silêncio. O Sr. Souza joga essa pergunta provocadora no ar. Ele fala sobre o nascimento não planejado, não como uma culpa da criança, mas como um evento que pode desviar o curso dos sonhos dos pais e que acaba plantando sementes de ressentimento. E o Sr. Oliveira complementa com uma empatia que chega a doer. A criança que deveria ser só alegria acaba absorvendo uma tristeza que não é dela. Ela se torna um espelho das frustrações, dos projetos que foram interrompidos.
E o Sr. Costa arremata com uma análise muito poderosa. Ele chama isso de ciclo vicioso, quase como uma maldição que impede um amor de florescer. E ele sugere que a única saída é quebrar esse padrão de forma consciente. Então, a gente consegue até mapear como esse ciclo funciona. Geralmente, tudo começa com um evento não planejado que meio que interrompe os sonhos de um pai e de uma mãe. A partir daí, aquele ressentimento, aquela decepção acabam sendo transferidos para a criança. E essa criança cresce se sentindo um peso, às vezes até um erro. Mas, e essa é a virada de chave, esse ciclo pode sim ser quebrado. A quebra acontece num passo que é, ao mesmo tempo, simples e muito difícil. Reconhecer a ferida e, a partir daí, ter a coragem de escolher o perdão. E assim, a gente vai chegando à conclusão dessa jornada deles. Todas as reflexões, a busca por conexão, o caminho cheio de espinhos, as cicatrizes que a gente herda, tudo isso converge para uma revelação final sobre o enigma do Lecran. E aqui está a grande sacada. As 5 pontes do Lecran não são destino a ser alcançado. Os próprios desafios, lidar com a solidão, superar a dor, curar feridas antigas, eles são as pontes. Atravessar esses desafios é o propósito. A jornada em si é o destino. E assim, a reflexão se expande para além do livro. Fica essa pergunta no ar. Qual é a próxima ponte que precisa ser atravessada? A jornada é contínua, é uma série de travessias. E talvez a maior lição que essa história ofereça seja justamente essa, a de nos fazer pensar sobre as nossas próprias pontes.